Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Filhas da Pauta. Eu sou Ângela Bezerra. E eu sou Margot Ferreira e hoje a gente vai trazer, na verdade, 3 temas que, juntando os 3, dá um caldo grosso à beça, de sofrimento feminino principalmente, né? Assédios sexual, moral e burnout, síndrome de burnout no ambiente de trabalho. Exatamente. E para isso nós trouxemos uma convidada especial, Silvia Pessoa, que ela é fisioterapeuta. Me fugiu que agora. A gente vai explicar por que a fisioterapia está ligada exatamente a isso, né? Fisioterapeuta, mas ela também é Chief Happiness Officer, né, Silvia? Se apresente aí pra gente. Isso, sou fisioterapeuta e Chief Happiness Officer, que é o profissional que cuida desse bem-estar no ambiente corporativo. Ou seja, garante a felicidade no trabalho. Isso. Mas deixa eu falar uma coisa, ela também garantiu a nossa felicidade aqui no nosso trabalho hoje, porque ela nos trouxe essas orquídeas que estão aqui decorando o nosso cenário com um cartãozinho lindo. Também é Obrigada, felicidade. Silvia, pela gentileza. Um cartãozinho lindo. Deixa eu ler aqui. Ângela e Margot, agradeço imensamente o convite para participar desse podcast tão maravilhoso. Com carinho, Silvia Pessoa. Muito obrigada, Silvia. Pelo carinho. Já começou lindo. muito bem trazendo a felicidade para a gente. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Mas vamos lá, falando sobre esse tema, né? Conte aí a sua experiência. Como é que você, fisioterapeuta, está engrenando aí para essa área? Sim, eu sou fisioterapeuta há 20 anos, né? Então, sempre levando cuidado, saúde, bem-estar para as pessoas. E há aproximadamente 2 anos, faço parte da estatística das pessoas que sofreram a síndrome de burnout. Então, resolvi fazer uma transição profissional e fui, de fato, cuidar agora desse ambiente corporativo, levando a saúde, né, o cuidado, o bem-estar, uma liderança positiva, uma mudança de cultura organizacional, né, para que as empresas tenham esse olhar, né, que não é um olhar, não é luxo, é realmente uma estratégia, né, é uma visão do futuro, é a sustentabilidade, você cuidar da saúde dos colaboradores de uma empresa. Claro, a sua empresa, pode ter certeza de que será uma empresa próspera se você tiver funcionários felizes. Claro. Simples assim. Quem é que gosta de trabalhar à força, de trabalhar sofrendo assédio, grito, mau humor, né? O ambiente, eu acredito, a gente pode até falar sobre isso também no decorrer da entrevista, mas o ambiente de trabalho ele tem que ser colorido, com frescor, com harmônico, né? Harmônico, de provocar um bem-estar, né? Isso. E felicidade no trabalho não quer dizer que você tem que ser feliz o tempo todo. Não, no trabalho existem metas a serem alcançadas e tudo, mas é você manter uma boa comunicação, é manter esse bem-estar, é receber do seu gestor feedbacks negativos e também positivos, é ser valorizado no seu ambiente de trabalho, né? Até porque o ambiente de trabalho não é o único ambiente que a gente convive, né? É importante também deixar claro muito isso, porque tem gente que vive para o trabalho. Sim. E isso também gera um sofrimento, né? Porque no final das contas, que vida essa pessoa tem para além do trabalho, né? Então, pensar que o trabalho não é aquele ambiente de felicidade plena, porque não é mesmo. É um ambiente que, como você falou, tem uma pressão e ela faz parte daquilo, né? Mas também é um ambiente que pode ser saudável. Isso. E deve, né? E deve ser saudável, né? Os dados vêm mostrando cada vez mais está havendo afastamentos, né, por conta da saúde mental. Então, em 2024, houve mais de 470 mil afastamentos aqui no Brasil por conta de patologias, né, que levam à deteriorização da saúde mental, que foram principalmente por ansiedade e por episódios depressivos. Então, é uma realidade que esse ambiente corporativo precisa ter esse olhar para isso, né? Precisa desse cuidado. E desses afastamentos, né, esse podcast tão feminino, 64% dos afastamentos são mulheres. Quer dizer, a gente tem aí uma característica muito específica. Sim. E na sua análise, por que mais mulheres que homens passam por isso? Porque as mulheres acabam, né, atrelando várias
várias coisas. Outras funções. Várias outras funções, isso. Acumulando funções. Acumulando funções, além do trabalho, a casa, dos filhos, né? E a gente se exige demais, é perfeccionista demais. No ambiente de trabalho, em muitas empresas, a mulher tem que estar o tempo todo mostrando o seu valor, né? Tem que estar provando o tempo todo o seu valor, e isso causa mais pressão, e aí vem o esgotamento. O que passa também pelo machismo, né? Essa cobrança em cima da mulher é puro machismo, né? Ela tem que ficar se provando o tempo inteiro que ela é capaz, porque o tempo todo ela é colocada em xeque, né? Em questionamentos, né? A competência dela é questionada o tempo todo, né? A nossa competência, né, no caso. E como é que, na prática, funciona essa sua consultoria, esse seu trabalho junto às empresas? Então, a Corporicare, né, que é a empresa, vai até o ambiente corporativo, faz uma avaliação diagnóstica, né, avaliando toda a saúde de todos os colaboradores, inclusive gestores, né, líderes. E, após essa avaliação, existem serviços que terão mais indicação para aquela empresa. E ele é realizado com uma equipe multidisciplinar, de psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico e massoterapeuta. A fisioterapia entra onde? Na avaliação ergonômica. Então, muita gente não tem um ambiente bem organizado e planejado, então sofre com aquelas LER, DORT, né, que são aquelas bem conhecidas, né, doenças ocupacionais. Então, o fisioterapeuta, ele avalia todo esse ambiente, né, e propõe melhoras. Você trouxe um ponto aí importante de um dado que eu pesquisei. 42% dos trabalhadores de mesa, desk workers, relatam sentir burnout. Quer dizer, aqueles trabalhadores que estão o tempo todo em mesa, né, trabalhando em escritório, né? Isso aí é um ponto que chama atenção. E detalhe, 46% mulheres e 37% homens. Não sofrem ou sofrem burnout? Sofrem, né? Sofrem mais, né? Por estar em ambiente sentado ali o tempo todo, né? O burnout, na verdade, ele é um estresse crônico, né? Ele, desde 2022, ele entrou para o rol das doenças ocupacionais, e ele é um estresse crônico que o colaborador, ele sente um esgotamento mental, né? Uma exaustão imensa, tem até a perda, muitas vezes, da vontade de trabalhar. Então, a gente ouve assim, mas eu amo tanto, Silvia, eu amo tanto o meu trabalho, mas eu não tenho mais vontade de trabalhar. Não é por não ter amor e por não gostar do que você faz, né? Mas é o esgotamento mesmo físico que acomete. E emocional. Consequentemente, emocional. Físico, principalmente emocional. Agora, é uma característica só ou exclusivamente de quem trabalha? Quer dizer, a causa é o trabalho necessariamente, ou ele pode ser de outras situações, ou por exemplo, uma pessoa muito esgotada com demandas domésticas pode ter a síndrome do burnout? O burnout, ele tem o CID, né, e ele entrou no rol dessas doenças realmente ocupacionais, né, vindas do ambiente de trabalho. Mas a gente sabe por que a maioria são mulheres. Porque a mulher, justamente, como a gente falou, ela, né, traz muitas funções, né, para desempenhar no seu dia a dia e acaba sofrendo com isso. Quantas vezes a mulher está trabalhando, está no seu ambiente de trabalho e sendo enfermeira pelo celular, né, do filho que ficou com febre em casa, ou então tendo que correr para socorrer uma criança que se machucou na escola. Sempre é a mãe, a acionada é a mãe. Já aconteceu de eu estar entrando no estúdio, minha filha teve um corte na testa e eu tive que correr para a escola, né, e deixar de fazer o jornal no dia. Então, assim, esse direcionamento de responsabilidades também sempre para a mulher, sempre para a mãe, é muito injusto, né? É verdade, é bem injusto. E muito também acontece, Margot, de quando a mulher chega em casa, ela é acionada também. Precisa checar e-mails, precisa responder e-mails do trabalho, né? Sim, e aí você traz um ponto também interessante. A pandemia trouxe isso, né? A gente não tinha limite ali quando acabava o horário de trabalho, quando começava o repouso, né, em casa.
Isso também é um ponto, né, de atenção, porque se perpetuou, né? Isso. Dentro do que você está falando, né? Hoje existe, né, o trabalho híbrido, o trabalho que as pessoas ficam só em casa e não sabem muito separar, né, o que é Ou trabalho. a empresa também não deixa essa possibilidade, né, de separar. A qualquer hora do dia está acionando, né? Sim. Mas eu acho que o mais importante, Ângela, é a educação mesmo, sabe? A educação das empresas para ter esse olhar e principalmente também cada colaborador, cada trabalhador ter os seus limites. Isso é importante. Então, muitas vezes, quem chega ao esgotamento da síndrome de burnout é porque deixou de olhar para si em algum momento. Né? Muitas vezes a empresa ela é uma empresa maravilhosa, vocês têm gestores, as pessoas têm gestores muito bons e ainda assim a pessoa sofre da síndrome de burnout. Porque muitas vezes romantiza, se estão me dando mais essa tarefa é porque eu sou muito competente, então eu vou mostrar que eu posso. Sim. Isso pode ser uma grande armadilha, né? E muito a questão da autocobrança também, Sim. né? A pessoa se cobra demais. Agora, esse é um termo relativamente recente, né? Antes Sim. era havia os sintomas, mas não recebia o nome, não é isso? Era estafa? Era Será? estafa? Eu Exatamente. creio que sim. E veio muito depois da pandemia, né? Ah, sim. Esse olhar para essa saúde mental veio muito depois, após a pandemia, né? Porque os dados realmente são crescentes, né? São crescentes. Agora, pensando assim, de forma prática, quais são os sintomas que as pessoas devem estar atentas para identificar se estão ou não com a síndrome do burnout? Isso. Realmente a pessoa se sente esgotada, sem vontade, né, de trabalhar, exausta o tempo todo, né? Muitas vezes não quer ir nem ao ambiente de trabalho, né? Não tem energia, vamos dizer assim. Pode ser confundido com depressão também, não pode? Sim, sim. Aí, por isso que é importante a busca, né, de um profissional especializado, um psicólogo, muitas vezes um psiquiatra, né, para um tratamento. Às vezes só as sessões de terapia funcionam bem com algumas mudanças da sua rotina. Uhum. Outras vezes precisa do acompanhamento do psiquiatra, né? Então precisa haver mudança na rotina, né? Sempre. Precisa ouvir. Pequenas pausas ao longo do dia é muito importante. Eu tenho aquele horário de trabalho. Então, naquele horário de trabalho, ou saia para almoçar, ou mesmo que você almoce no seu ambiente de trabalho, mas não fale de trabalho naquele momento. Pausas sobre o uso do celular. Você pode ter essas pausas do uso do celular que faça algo que não tenha nada relacionado ao trabalho, é muito importante. E aí, o que a gente sempre fala, e é bem conhecido já entre todo mundo, praticar atividade física, porque a atividade física, ela acaba que é um remédio para a nossa saúde mental. Não só há uma melhora física, mas é um remédio para a nossa saúde mental também, né? E dormir bem, Sim. né? Dormir bem é uma se questão. Alimentar bem. Essa insônia desgraçada Dormir que tá me bem, matando. vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso já já. Vamos agora ouvir o nosso depoimento de hoje, que é uma pessoa que passou pelas 3 experiências: assédio moral, assédio sexual, burnout. E para você ver como a coisa ela é camuflada, eu só consegui esse depoimento de uma amiga minha que mora no Rio de Janeiro. Porque as pessoas que moram em Natal se sentiram assim... Não querem se expor, né? Não querem se expor, para você ver, né? E é claro, sempre mulheres, né? Vamos ouvir Elizabeth Teixeira. Vai lá, solta aí o depoimento. Oi, Margot. Oi, Ângela. Obrigada pelo convite de estar aqui nesse seu podcast Filhas da Pauta. É sempre um prazer falar com vocês e falar sobre vozes femininas, né? Meu nome é Elizabeth e eu vim aqui hoje trazer um tema bastante interessante. Eu sou bióloga de formação e trabalhei a minha vida inteira em empresas pequenas, grandes, multinacionais, né? E em todas essas empresas, muitas vezes eu tinha que brigar muito para ser ouvida, né? Tinha que brigar muito pelo meu espaço, como várias mulheres que a gente conhece hoje. E como uma mulher, né, almejando carreira,
querendo sucesso profissional, a gente sempre tinha que estudar mais, se atualizar mais, fazer tudo muito mais dobrado, porque você, como mãe solo também, né, tomando conta de criança pequena, de pais idosos, né, de casa e de trabalho, era uma pressão tão grande, que a gente tinha que se fazer ouvir. E era tão difícil naquela época, nem eu sabia direito o que era essa coisa, né, de assédio. Até que eu aprendi e descobri que, com o passar do tempo, a quantidade de assédios que você vem sofrendo, assédio moral, assédio sexual, vários tipos, faz com que o seu corpo comece a gritar, e o meu corpo gritou. E aí eu tive o que as pessoas chamam hoje, tecnicamente, de burnout, que hoje é reconhecida como uma doença, inclusive caracterizada com CID. Naquela época não existia esse nome, não se sabia muito bem, e a terapia me ajudou bastante, porque foi nela que eu fui buscar ajuda para vários outros problemas, e ainda bem que existe terapia. Mas é só na terapia que alguém vai dizer para você: tudo bem não dar conta, tudo bem se você não conseguir, tudo bem pedir socorro. Dentro de uma empresa era muito difícil a gente pedir socorro. Dentro de uma empresa você fala: olha, eu não consigo, olha, eu tenho um filho pequeno para cuidar, eu tenho que voltar para casa, acabou meu tempo, já são 8 horas da noite, meu tempo acabou. Era muito difícil fazer isso. E é por isso que o burnout apareceu, e apareceu muito em grandes corporações por conta da consequência de vários assédios. Hoje se sabe. E hoje existem canais, inclusive, de ouvidoria dentro da própria empresa, como cultura. O problema é a gente falar sobre isso e pedir, né, que o canal nos ouça para que identifique isso. É tão sutil e tão misturado que fica difícil identificar, mas a gente tem que falar. E vamos aproveitar esse canal como o canal que a gente está tendo aqui agora, de Filhas da Pauta, para poder falar e tentar achar o equilíbrio melhor. Gente, espero que tenha ajudado aí um pouquinho, e qualquer hora a gente se vê. Um beijo no coração. Tchau. Beijo, Beth. Beth foi minha professora de biologia, e ela é 5 anos só mais velha do que eu, ou seja, eu tinha 17 anos, ela tinha 22. Ela já era uma professora e já trabalhava, já pegava no pesado, assim, das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. Ela, com 22 anos, ela já acumulava funções, ela já trabalhava demais. Então, eu quero até pegar carona nisso que Beth falou. Hoje se fala muito no termo burnout, e as empresas estão ouvindo mais seus colaboradores. E o que a gente faz com o que a gente sofreu lá atrás, as consequências disso, onde era mimimi, onde era frescura, sabe? Se você quer alcançar um certo cargo, uma certa, né, um certo lugar dentro do seu ambiente de trabalho, você tem que se esforçar e mostrar que você é capaz, né? Eu sofri burnout, sofri pesadíssimo, ao ponto do meu corpo gritar, como disse a Beth, entendeu? Não, e ela tocou num ponto, Margot, que eu acho bom destacar aqui, que ela com filho pequeno, ela não podia dizer que não dava conta. Quer dizer, a gente não pode dizer que não dá conta. Sim. Porque se disser, o que vai acontecer? Vai ser demitida. Isso. Naquela época em que ela cita Sim. que aconteceu, e provavelmente hoje também. Se uma mulher chegar no ambiente de trabalho ao seu superior e disser: eu não dou conta, eu não estou dando conta, a atitude que ele deve tomar, sendo especialmente um homem, vai ser: então, querida, tchau. Não é isso? É isso. E vale salientar que, antigamente, né, a gente tinha a crença e o valor de que quanto mais a gente trabalhasse, mais a gente estava dando conta, e aquilo era o certo a fazer. Então, quanto mais eu estou trabalhando, então eu estou sendo uma profissional muito bem sucedida. Uhum. Hoje a gente já sabe, né, já tem outra ideia. Essa nova geração já não aceita trabalhar 12 horas, como acontecia comigo. Eu trabalhava 12 horas seguidas, né? Então já não aceita isso. E tudo é uma questão de mudança da cultura, né, organizacional, e da educação mesmo. Né? A gente está falando aí de 2 polos, né, distintos, que acabam se fundindo, que é a pessoa, né, o profissional, entender o seu limite e estabelecer esse limite, e a empresa também, né, o mundo corporativo, respeitar. Você tocou num ponto que eu acho importante, que
a gente respeitar a vida privada, né? Entender que isso é importante e estabelecer que acaba sendo uma educação. Peraí, o meu limite é esse, então eu só preciso e devo trabalhar até tal hora. Depois desse horário, só se for uma urgência, não é isso? É isso. E cada vez mais, né, tem que se trabalhar essa educação e as empresas enxergarem que trabalhar com uma liderança positiva, né, sem assédio moral, isso traz muito mais benefícios, inclusive maior engajamento, menos rotatividade de profissionais, maior produtividade dos profissionais, né? É muito melhor você trabalhar tendo esse olhar do que de uma forma, né, com assédio moral, com colaboradores tendo burnout, né? Então, a empresa acaba perdendo. Claro. Dinheiro. É dinheiro que a gente fala. Uhum. Né? Um funcionário insatisfeito, ele trabalha menos, ele trabalha triste, ele trabalha mal. Isso. Né? Vai produzir menos. Vai produzir menos. Eu passei, dentro da mesma empresa, por momentos de extrema felicidade e extrema infelicidade. Porque as gestões mudaram. Sim. Né? Eu e Ângela compartilhamos momentos assim bem interessantes, onde os funcionários eram ouvidos. A gente tinha Tai Chi Chuan na sexta-feira, a gente tinha shiatsu na segunda-feira, a gente tinha um coral, a gente era chamado para reuniões corporativas, né, para conversar. Olha, o que está faltando? O que podemos mudar aqui? Então, quando mudou a gestão, que o funcionário era só mais um número de inscrição, tudo mudou. Tudo mudou para pior. Né? Aí veio o burnout, aí vieram os assédios. E para você ver como a visão do gestor é tudo, faz toda a diferença. Sim. Faz toda a diferença. Hoje, trabalhar uma liderança positiva, né, onde o seu gestor ele vai lhe ouvir, né, ele vai lhe valorizar, ele vai saber qual é o seu forte, qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco, estimular o seu ponto forte. Então, isso realmente muda todo o ambiente de trabalho, né? Que dica, então, você daria para que um gestor ou uma gestora que esteja nos ouvindo agora assuma comportamentos nessa gestão positiva? É justamente manter esse equilíbrio de escuta, né? Também, de dar sempre feedbacks negativos e positivos de forma equilibrada, né? E manter uma boa comunicação com seus colaboradores. Né, incentivando-os, cuidando dessa saúde, melhorando essa comunicação. Eu acho que aí já é alguns pontos que, se melhorados, a equipe vai deslanchar. E de forma humanizada. Sempre, né? de forma humanizada. De forma sensível, porque, como eu disse, nós não somos um número de inscrição, nós somos pessoas que temos famílias, temos filhos, temos pais idosos e tal. É muito, muito chato quando você chega dizendo, olha, eu não vou trabalhar hoje porque meu pai está doente. E você vê naquele gestor um olhar de desconfiança, como se você estivesse querendo faltar por faltar ao trabalho. Eu acho que precisa de um olhar mais humano do gestor para esse colaborador. Sim. Né? A empresa, Margot, ela é feita de pessoas. Sim. Então, pessoas felizes, saudáveis, elas vão produzir mais, vão se engajar mais, vão ser mais felizes no seu ambiente de trabalho, né? Funcionários longevos, né, que estão naquela mesma empresa, naquele mesmo ambiente de trabalho há 20, 30 anos. Isso é um carimbo de competência, digamos assim, de boa gestão dessa empresa? Possivelmente. Possivelmente. Né? Possivelmente. Ou não necessariamente. Eu fico pensando, porque eu compartilhei momentos assim de muitos anos, décadas trabalhando com as mesmas pessoas, né? E a rotatividade ela não é saudável. Não. Nem sempre é saudável. Não é um bom sinal também. Não é. E é um ponto também que a gente analisa, né? Essa rotatividade dentro desse ambiente empresarial. Porque se a rotatividade está alta, é porque tem algo que não está legal, né? Silvia, uma curiosidade. Então, as empresas lhe procuram, lhe demandam, então, essa consultoria? Ou você oferece, vendo um cenário que é necessário esse trabalho? Como é que funciona? As empresas podem me procurar, né? Para a gente ir lá, fazer esse diagnóstico, né?
e ver os melhores serviços a serem oferecidos, personalizados, né, para aquele ambiente, porque o ambiente corporativo ele vai de indústrias, né, a pessoas lá na frente do computador, então tem que ter um olhar diferenciado para isso. Então, as empresas podem me procurar e a gente faz essa visita. Com certeza, há muito o que se fazer, especialmente aqui no estado. Muito o que se fazer. Como eu te disse, é uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura. Porque a gente né? tem muitas empresas familiares, sempre foi desse jeito, sempre funcionou, não precisa mudar nada, né? Só que o mundo muito tá parecido, mudando, né? Esse pensamento. O mundo tem mudado, né? Uhum. E os líderes precisam ter esse olhar. Parece uma bobagem, mas um dia desse eu vi algo na internet sobre uma empresa, eu não lembro se era em São Paulo, era aqui no Brasil. Era uma agência de publicidade que todo mundo pode levar seus cachorrinhos para trabalhar. Eu vi isso também. Gente, isso faz uma diferença, porque muitas vezes o filho daquela pessoa é aquele cachorrinho e ele fica em casa o dia todo sozinho. O ambiente ficou tão colorido, eles fizeram uma surpresa, né? Liberaram todos os cachorrinhos para todos os funcionários ao mesmo tempo. A alegria daquela pessoa que estava ali, ó, vidrada no computador, olhando para o cachorrinho, chegando perto dele. Então, assim, eles passaram a criar esse hábito, né? De, sei lá, 2 vezes por semana o cachorrinho poder participar do ambiente de trabalho. Pois é, às vezes muda tudo. E esse realmente fica um ambiente feliz, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pequenas mudanças, né? Já melhora muito esse ambiente. Traz berçário, felicidade. Uma creche, olha, uma mãe que tem um berçário no seu ambiente, uma brinquedoteca. Tudo muda, tudo muda. Desculpa, pode falar. Tudo bem. Tem uma empresa aqui em Natal que ela permite que seus funcionários, ao ano, saiam por 2 dias para algum evento escolar do seu filho, né? Sem que haja reposição de horas, né? Simplesmente porque entende que aquele colaborador, ele tem família, tem filhos, e aí festa de São João da escola, é aquela loucura, né? Eu não posso ir porque eu estou trabalhando e tudo. E aí a empresa permite que o seu colaborador 2 vezes ao ano saia do trabalho e vá prestigiar e acompanhar o seu filho na escola para uma apresentação. Simples, que faz toda a Isso diferença. é interessante, mas eu acho pouco 2 dias. Também acho. Você acha pouco? Acho pouco, porque quem é mãe sabe que a agenda escolar, ela não é só de 2 dias, né? Ela é de muito mais. Repleta. E as reuniões? E as reuniões, enfim, aí é um mundo. Mas voltando aqui, você falou do ponto de vista da empresa, né? Do que precisaria realmente adotar e da parte do colaborador em relação à empresa. Como é que ele pode contribuir para que essa cultura vá mudando? Porque você falou anteriormente dele como indivíduo, né? Sim. Dar os limites dele, entender, ou ela, né? Especialmente, ela entender os seus limites e respeitar. Mas em relação à empresa, como é que essa pessoa pode contribuir para que essa cultura também vá mudando? É fazendo um pouco da sua parte, mas vem muito da gestão, né? De como é a educação nesse ambiente, né? É realmente, como eu disse, é uma mudança de cultura, né? E aí, quando muda uma cultura, todos mudam, né? Do gestor e seus colaboradores. Então, é importante que cada colaborador faça a sua parte, mas que dentro da empresa eles também façam a sua parte junto com uma cultura que proporcione isso. A gente já falou muito sobre burnout, mas a gente tem que falar também sobre assédios, né? Seja ele moral ou sexual. E como a gente está aqui numa bancada feminina, as mulheres continuam sendo as maiores assediadas? Sim, as mulheres continuam sofrendo mais assédio moral e sexual, né? Infelizmente. E é um dado triste, né? E que parte dessa gestão realmente mudar a educação deles, né? Que não é com assédio que os colaboradores vão produzir mais e trabalharem de forma feliz e saudável. Pelo contrário. Então, é com a educação. Não adianta, muitas vezes, descobrir que um gestor sofreu causou um assédio moral ou sexual no colaborador e simplesmente retirar é importante que ele seja retirado, né? Mas também
tem que entender o porquê. Será que é só com esse gestor? São vários gestores? É uma cultura da empresa que está fazendo com que esses assédios sejam frequentes? Então, é importante que o gestor saia, o assediador saia, mas também é importante que uma educação dentro desse ambiente, né? Para saber o porquê que está acontecendo isso. Silvia, nosso tempo está quase terminando, mas antes a gente precisa mostrar a nossa patrocinadora, né não? Solta aí o VT, Gil. Pois é, gente, olha, as aulas coletivas da Nova são pura energia, elas unem movimento, alegria, conexão, tudo que o corpo e a mente precisam para se manterem saudáveis. O exercício regular é um grande aliado na prevenção do câncer de mama, você sabia disso? Pois é, e na Nova eles fazem isso com leveza, música e muita motivação. Nada mais pertinente para esse momento que a gente está vivendo, né? O Outubro Rosa, né? Que é de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. É isso. Eu acho que terminamos, né, amiga? É isso. Para a gente encerrar, Silvia, que recado você daria às empresas, aos gestores e às pessoas, né, os trabalhadores? Sim, o recado é, primeiro aos trabalhadores, olhem para si, se percebam, não permitam que o seu corpo, né, só em último caso, quando ele já está lá gritando, que você faça alguma coisa por você. Então, entender que as pausas são importantes, a atividade física, olha como o colaborador aí bem mostrou, é importante também, né? E que os gestores, as empresas, tenham esse olhar de cuidado do bem-estar dentro das empresas, da saúde física, da saúde social e da saúde mental dos seus colaboradores, porque isso faz com que eles percam dinheiro. Com certeza. E para a gente encerrar, como é que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais? Qual o seu arroba? O meu arroba é Silvinha Pessoa. O primeiro I é um Y. Certo. Muito obrigada por sua participação por aqui. E para terminar, a gente sempre mostra uma frase de efeito sobre o tema do dia, né? E eu só lembrei a gente falando sobre o excesso de trabalho, né? Essa coisa que o brasileiro corre tanto atrás e a brasileira mais ainda por ter jornadas triplas e quádruplas, né? E tem uma música de Chico Buarque que fala muito sobre isso, que é Deus lhe pague, né? Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí, pela piada no bar e o futebol para aplaudir, um crime para comentar e um samba para distrair, Deus lhe pague. Por essa praia, essa sala, pelas mulheres daqui, o amor mal feito depressa, fazer a barba e partir, pelo domingo que é lindo, novela Miss Gibi, Deus lhe pague. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça, desgraça que a gente tem que tossir, pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair, Deus lhe pague. É isso aí. Com essa encerramos. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Silvia. Obrigada, foi um prazer. Galera de casa, até a próxima. Até a próxima.